Maravilha, maravilha. Estamos aqui em mais uma segunda-feira do Movimento Anticurioso, nossa live número 6, onde a gente vai falar especificamente sobre um assunto que é o assunto mais importante para não só para o integrador, mas para qualquer empresário, né? O lucro como prioridade absoluta dentro do nosso negócio. Todo negócio existe, de fato, para gerar lucro, né? Não faz sentido a gente criar uma empresa, trabalhar uma empresa, constituir uma empresa, fazer todo o processo de abertura, se não for para gerar lucro e gerar dinheiro para o bolso, né, de quem criou aquela empresa e de fato está buscando sair do padrão, né? Seja sair de um salário básico que consegue dentro de um mercado tradicional, seja talvez de um salário um pouco melhor em algum outro mercado, ou seja também pela própria liberdade de tempo, né? Ou seja pelo conjunto desses fatores, né? A gente sabe que muitas vezes a gente vai vivendo coisas na nossa vida que realmente forçam a gente a ser empresário e cada um tem sua história, né? Cada um tem sua vivência, mas todos estamos aqui pelo mesmo objetivo, conseguir fazer dinheiro, né, para atingir os nossos sonhos e nossos objetivos, né? Então, para que a gente possa entender como criar uma meta, né, para o mês, ou para qualquer mês, ou para qualquer ano, a gente precisa entender por onde começar, né? E o lucro precisa ser prioridade nesse quesito. Por que o lucro precisa ser prioridade nesse quesito? Porque se a gente entende efetivamente quanto lucro a gente quer fazer, a gente começa a trazer essa conta de trás para frente para, de fato, entender o quanto que a gente precisa vender, né? Precisa faturar baseado no nosso negócio, né? Então, é óbvio que um negócio, por exemplo, de venda, por exemplo, de camisas, vou colocar um exemplo simples, né? Essa camisa aqui é da Insider, por exemplo. Então, um negócio de venda de camisas no e-commerce, ele tem um modelo de negócio completamente diferente de um integrador. Então, a forma com que ele faz para entender qual que é o lucro que ele tem que trabalhar e como que ele vai conduzir esse resultado é completamente diferente da mesma forma. Então, a gente precisa ir, de fato, no ponto principal, que é entender qual que é a precificação do produto, né? O que esse produto traz, o quanto que esse produto gasta, o quanto que esse produto leva para, de fato, acontecer, né, em termos financeiros, e o quanto, de fato, sobra de margem de lucro, né? E a partir disso a gente vai escalonando até finalmente encontrarmos, né, efetivamente a nossa meta de fato, tá? Então, o primeiro pilar que eu queria trabalhar aqui é, de fato, entender o principal problema que está atrás disso, né? Então, muita empresa vende realmente achando, né, que o foco principal é faturamento. E não é faturamento, né? A gente precisa entender que nem toda empresa lucra. E muitas vezes o lucro ele pode ser negativo. Guilherme, como assim lucro negativo? É lucro negativo. Dependendo do que você tem de resultado no mês, o teu lucro operacional mensal é negativo. Ponto importante. Eu não estou falando aqui de lucro por projeto, eu estou falando de lucro da empresa, eu estou falando aqui de geração de caixa, que no final das contas é o que importa, gente. A única coisa que importa no mês da tua empresa é você fazer mais dinheiro do que você gasta. É sobrar mais para que você possa constituir teu caixa, você possa sacar seus dividendos, você possa constituir os seus sonhos, né? Esse é o grande ponto principal, né? Então, se você entende isso, você para de olhar para o foco errado, que é o faturamento, você para de olhar para a ilusão do crescimento, cara, quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar dinheiro. Gente, com todo o respeito, né, a essa visão, mas várias empresas, muitas vezes, vendem mais e mesmo assim quebram. Várias empresas vendem mais e às vezes têm menos dinheiro no caixa. Começam um mês com, sei lá, vou botar ali 50 mil reais no caixa. No mês seguinte, venderam pra caramba, ficaram felizes da vida. Caraca, batemos uma meta, fizemos tudo para acontecer. Quando olha o valor no caixa, tá negativo. Ou seja, você precificou e organizou o teu processo errado. Por que aconteceu isso? Por vários fatores, né? E o principal, de fato, é estar olhando para o lugar errado, né? E a falta de cálculo efetivamente no que sobra, né? Não é no que está entrando somente, é no que sobra, né? E eu vou trazer um exemplo simples, que é, de fato, 100% claro, da mesma forma que eu estou falando de lucro aqui, a gente pode estar falando de ganho ou perda de peso. O conceito é o mesmo. Se você
come mais calorias do que você gasta, né, ao longo do dia, o que vai acontecer? Você vai engordar. Vamos colocar assim, né? Você vai conseguir fazer o que teoricamente você quer, que é acumular mais, né, gordura ou qualquer coisa que gênero. Só que não, né? Ao contrário. Mas, de modo geral, o conceito é o mesmo, né? Então, se você consegue controlar e olhar bem para os seus números, a chance de dar errado é zero, porque você entende os números, você sabe o que tem que ser feito todos os dias. Você sabe que numa dieta você precisa consumir menos caloria do que você gasta. Ponto. Ah, mas eu não corri hoje, eu não fiz atividade física hoje. Perfeito. Quanto que o seu corpo consome de forma natural? Ah, ele consome 2.200 calorias. Perfeito. Então você não pode consumir mais de 2.200 calorias no dia, senão você vai engordar naquele dia. Ponto. Simples assim. E quando eu falo de consumo de calorias sem você fazer atividade física, o conceito é o mesmo. Quando eu falo de custo operacional. Então, o nosso custo operacional é nosso custo basal, é o custo mínimo que nossa empresa tem para sobreviver. Eu vou ter integradores no mercado que às vezes trabalham sozinhos, que tudo é terceirizado. Mas eu vou ter integradores no mercado que eu tenho aluguel para pagar, que eu tenho contas para pagar, e todos eles, independente de qualquer um que seja, precisa de um prolabore, precisa de um valor que ele saca todos os meses para pagar as contas dele e da família dele. Então, todo mundo, sem exceção, tem um custo fixo. E a gente precisa identificar exatamente qual que é esse custo, porque a nossa operação precisa pagar esse custo. Então, todo mês começa devendo. Isso é um fato, isso é normal e precisa ser assim, porque é assim que funciona, porque nossos custos eles são mensais, né? O nosso corpo ele é diário, mas nossos custos e nossas empresas elas têm uma visão mensalizada, tá? Então, no ponto final que a gente precisa entender é exatamente esse: parar de olhar para o faturamento, parar de olhar para o conceito global, parar de olhar para o peso na balança e começar a olhar para o que de fato importa, que é a contagem de caloria, que é o lucro efetivo, tá? Queria trazer, antes de mais nada, uma reflexão bíblica, né? Eventualmente eu gosto de trazer essa visão porque eu acredito que tem muito ensinamento muito importante, né, no livro sagrado, e independente da crença de cada um, é um livro que traz muita construção, né? E aqui tá um cenário muito claro, né? Inclusive a própria cena do lado aí, né, já traz a visão de uma torre sendo construída, né? E essa passagem de Lucas que tá na tela, ela realmente fala literalmente de entender como edificar uma torre, né, fazendo os cálculos corretos antes de você finalizar essa torre, porque nada faz sentido de você acreditar que você pode concluir um objetivo sem você de fato calcular se você consegue chegar nele. Então, esse é o ponto mais importante dessa passagem, é daí que a gente vai tirar, né, o nosso avanço nesse dia de hoje. Então, a aplicação clara é: antes de crescer, a gente precisa calcular. Antes de definir a meta, a gente precisa calcular. E antes de vender mais, a gente precisa calcular. Tá, gente? Olhando para isso, não basta só desejar o lucro, né? É preciso entender o que cada venda realmente deixa na mesa. E é exatamente isso que a gente vai trazer hoje, né? Aqui eu peguei um cenário real, né, de um projeto, né, de um integrador, né, parceiro aqui da Exact Force, né? Pedi a planilha de precificação dele, de um projeto de ticket médio convencional para ele. Então, isso aqui é um cenário de caso de estudo real. Perfeito? Então, aqui é um projeto de 9,92 kW, pico vendido a R$ 25.500. Desses R$ 25.500, o kit faturado direto para o distribuidor foi 13.392, e a margem de receita que a integradora de fato gerou foi de R$ 12.108. Né? Olhando para um cenário financeiro, tá? Cenário de DRE, cenário de custo efetivo, né? Eu tenho um imposto, né? Esse meu integrador, ele paga essa quantidade de imposto aí, que dá um pouco mais de 10%, se não me engano, aí dá 12%, né? Ele está no Simples, né? Ele já está numa faixa acima ali dos 6%, que é convencional aí para todo mundo. Então, ele está pagando ali R$ 1.500 de imposto, e a receita líquida desse projeto é R$ 10.000. Agora tem outras coisas para pagar. Eu tenho os materiais complementares, eu tenho a instalação, eu tenho o projeto de homologação, e somado tudo isso, eu gero o primeiro ponto, que são os custos diretos. Tá? Esse é o cenário dele.
A gente pode ter vários outros custos diretos aqui, né? Eu posso ter algumas coisas como seguro, eu posso ter algumas coisas mais robustas, mas o contexto global aqui é todo custo direto da obra vai nessa linha que está entre, de fato, depois dos impostos, mas antes da despesa comercial. E aí que você consegue entender a tua margem bruta de obra, né? Ela, nesse caso aqui específico, tirando todos os impostos e todos os custos diretos dessa obra, tudo que foi gastado diretamente pela obra, de forma imediata pela obra, ficou em R$ 7.232. Despesa variável comercial, 3% de comissão, em cima dos 25.500, então foi R$ 765. E aí, finalmente, eu tenho a margem de contribuição desse projeto, que foi R$ 6.467. Moral da história, o que eu estou dizendo aqui? Dos R$ 25.000 que foram vendidos, R$ 25.500 desse projeto, de fato, sobra de contribuição para esse integrador R$ 6.467. Edinho, dá um pouquinho para eu. Oi? Não, foi mal aqui. Sobra exatamente esse valor aqui, né? R$ 6.467 de margem de contribuição, né? E aí, o que de fato é esse número, né? O que é a margem de contribuição? Por que geralmente o integrador fala de lucro líquido, lucro variável, margem de lucro, etc. Mas o que de fato importa para a gente? É entender a nossa margem de contribuição. A contribuição, ela é literalmente o que vai pagar o teu custo fixo. É a margem que paga o custo fixo de todas as empresas, né? E nesse momento, é exatamente esse valor que a gente está olhando. Então, ela vai pagar todos os custos, né, do que sobra depois de impostos, custos diretos de obras e custos variáveis de venda, né? Então, tirou isso, sobrou margem de contribuição. Tudo que você tinha que gastar com a obra foi gasto, agora vem a margem de contribuição. Isso não é uma margem líquida, isso é uma margem de contribuição. Tá? É um ponto muito importante, porque são conceitos completamente diferentes. Moral da história, se você vender somente projetos de 25.500 nesse formato, a cada projeto que você vende, sobra exatamente esses R$ 6.500 aí aproximadamente, né, de cada projeto. Agora eu preciso entender uma outra coisa. Qual que é o meu custo fixo? Vamos supor nesse cenário aqui, esse integrador, ele tem um Prolabore ali de R$ 10.000, ele tem um SDR que custa 3.500, tem um vendedor que custa 4.500, né? E ele tem uma estrutura, né, que tem um aluguel de R$ 3.000, luz, internet, água e faxina. Além disso, ele tem CRM, contabilidade e deslocamentos com visitas, que ele colocou aqui aproximadamente R$ 1.000. Moral da história, esse número pode ser maior, depende muito do teu projeto, e você precisa fazer esse cálculo sozinho, para de fato identificar que número é esse, mas esse número nesse integrador específico é R$ 24.000, tá? E aí que o jogo começa a fazer mais sentido. Se eu entendo que meu custo fixo, ou seja, meu custo para poder operar, para fazer sentido a minha operação e eu ter tudo rodando, é de R$ 24.000, e cada projeto que eu vendo, né, é um projeto de 25.500 que sobra 6.500 no meu bolso, eu vou fazer a conta. Ó, se eu vender, se eu quero que sobre R$ 24.000 e cada projeto me sobra 6.500 aproximadamente, eu vou precisar basicamente aí de 4 projetos para poder conseguir pagar a minha conta do mês. Ponto. Paguei minha conta. Se eu fizer isso, o que acontece naquele mês? O meu lucro operacional ele fica positivo, tá? Paguei todos os meus custos fixos, paguei todos os custos da obra, paguei todos os meus custos fixos, meu lucro operacional ficou positivo. Vão existir depois disso ainda alguns detalhezinhos, né, que são os custos que acontecem, né, e não são previstos durante o mês. E aí isso pode variar de acordo com a sua eficiência operacional. Mas eu não vou colocar esses detalhes aqui agora, tá? Se a gente olha e a gente quer fazer R$ 20.000 de lucro, ou seja, eu quero que sobre no meu caixa R$ 20.000. Eu quero me pagar, eu quero botar R$ 10.000 no meu bolso, eu quero pagar todo mundo e eu quero que sobre R$ 20.000 ainda. O que eu preciso fazer? Eu preciso somar meus R$ 24.000 de custo fixo, mais meus R$ 20.000 de lucro efetivo, para poder chegar em R$ 44.000, né, de lucro efetivo, de custo, de dinheiro efetivo que eu tenho que fazer de margem de contribuição no mês. Agora eu faço a conta e eu entendo que eu preciso fazer pelo menos 7 projetos
para conseguir atingir esse meu número, né, caso eu, de fato, venda somente projetos de R$ 25.500. Olhando para isso, eu começo a entender o seguinte. Agora, eu olhei para o meu faturamento. Depois que eu peguei a minha precificação, depois que eu peguei todo o conceito que sobra desse valor de margem de contribuição, depois que eu entendi o quanto que custa a minha empresa, depois que eu entendi o quanto é que eu quero colocar no bolso todo, no mês, aí sim eu faço a conta do faturamento e do número de projetos que eu quero atingir. Então, nesse caso específico, considerando o ticket médio que foi passado, R$ 25.000 de ticket médio, eu precisaria vender basicamente 7 projetos para conseguir fazer os 25, para conseguir fazer os R$ 44.000 ao todo, e isso daria basicamente aí um valor de R$ 180.000 de faturamento no mês para eu ter o resultado que eu quero ter. É assim que faz qualquer meta e é assim que você precisa fazer qualquer meta a partir de agora. Definiu isso, ficou mais fácil, porque agora eu consigo olhar para vários fatores, eu consigo entender que os 180 mil de faturamento, eles têm alguns números aqui importantes. Os 180 mil de faturamento, no final das contas, representa para mim 45.600 de margem de contribuição. Eu tenho R$ 24.000 de custos fixos e sobra para mim um lucro líquido de R$ 21.600. Esse é o número. Se você quer botar R$ 20.000 de lucro no bolso e seu custo é de R$ 24.000, é exatamente essa conta que você precisa fazer para poder chegar, caso você de fato consiga entregar uma margem de contribuição de 25%, né, que é basicamente o que foi tirado aqui. Então, quando eu pego, por exemplo, no valor do projeto aqui, e eu faço a avaliação completa desses R$ 6.000 que sobraram, e faço eles comparados a esses R$ 25.000, basicamente a gente está tendo aqui 25% de margem de contribuição. E a partir daqui eu entendo que não adianta eu ficar dando desconto para ter uma margem de contribuição de 22, de 20 ou até de menos, porque vai ser cada vez mais difícil atingir meu resultado final, porque eu estou tendo que dar desconto a troco de qualquer coisa. Então, olhando para o cenário real aqui, ó, se eu faço o cálculo, 25,36% de mais contribuição, para ser exato, é o que esse projeto traz para a gente. Então, basicamente, o que a gente precisa trazer, né, de resultado, o que a gente consegue trazer de resultado, é exatamente esse lucro líquido de R$ 21.649, olhando para esse cenário aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é traduzir esse cenário para o cenário do integrador, para o teu cenário, para o cenário de alguém que olha para esses números, entende como eles funcionam e não vende projeto barato só porque está vendendo projeto barato, mas porque entende o valor que esse projeto tem, o quanto ele custa em termos de impostos, em termos de custos diretos, em termos de custos com vendas, sobra margem de contribuição, paga tudo e depois sobra lucro. Se você quiser reduzir o teu preço para poder fechar mais negócios, você precisa entender que você vai precisar fechar mais negócios para poder conseguir o lucro que você quer. Nem sempre isso é interessante. Então, a gente precisa entender alguns cenários nesse gênero. Quando eu olho para isso, eu quero trazer um ponto bastante importante aqui. Quanto mais volume você precisa atingir para poder fechar negócios, maior vai ser a sua exigência por mais estrutura. Então, vamos fazer um cálculo simples. Imagina que agora, em vez de 25.500 que eu tivesse de ticket, eu tivesse que vender uma metade desse ticket, eu tivesse que dobrar o número de projetos que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que fazer agora 14 projetos, né, para poder realmente conseguir chegar no número efetivo ali do meu resultado. Quando eu olho para isso, são 14 novos projetos, são 14 novas pessoas para poder tomar conta, são 14 novas instalações para fazer, são 14 novos clientes, são 14 novas entregas, são 14 novos potenciais problemas ao longo dos próximos anos ou ao longo dos próximos meses também, dependendo da instalação. Então, a gente precisa ter mais cuidado, a gente precisa ter mais gente para garantir uma qualidade efetiva, porque você sozinho não vai conseguir fiscalizar 14 projetos como você conseguia fazer 8, e talvez como você consiga fazer 4, ou até menos. E a grande questão é, a gente precisa entender que, como integrador, trabalhar somente no volume de projetos nem sempre é interessante. Na verdade, na grande maioria das vezes, não é interessante.
né? Então, mais vendas podem exigir mais pessoas, mais volume pode exigir mais acompanhamento, né? Mais contratos pequenos podem aumentar o retrabalho, né? Eu preciso ter mais retrabalho para fazer, porque a minha qualidade precisou cair, porque eu aumentei volume. Isso acontece em qualquer mercado. Quanto mais volume você atende, menor é a sua qualidade. Então, a gente precisa trabalhar para poder trazer esse equilíbrio, né? Mais complexidade para elevar o custo comercial, também pode acabar elevando o custo comercial, porque eu tenho mais complexidade, porque eu preciso vender o tempo todo, né? E também o custo operacional, né? Então, quanto maior o volume de vendas, maior é a chance da estrutura precisar crescer. Então, é sempre interessante a gente tentar trazer um equilíbrio e entender que o ticket médio de cada venda e a margem precisam ser preservados. Então, quando a gente olha para isso, a gente traz uma provocação. Eu posso fazer 180 mil reais de várias formas diferentes. De várias formas diferentes. Eu posso fazer 8 vendas de 22.500, eu posso fazer 4 vendas de 45 mil, eu posso fazer 2 vendas de 90 mil e eu posso fazer uma venda de 180. Todas elas são possíveis, inclusive alguma combinação delas todas, né? Se eu quiser somar, por exemplo, uma venda de 90 e duas vendas de 45, e é claro que a conta não vai ser sempre exata, mas a questão é que quanto menos vendas a gente faz e mantém a mesma margem de contribuição, a gente se esforça cada vez menos para poder atingir o mesmo resultado. Então, olhar para o ticket médio é fundamental para o nosso negócio, né? Não basta simplesmente a gente definir todos os trabalhos, entendi minha margem de lucro, organizei tudo, entendi meu custo, descobri que por mês, para poder conseguir atingir o que eu quero para a minha vida e aumentar o caixa da minha empresa e ter saúde para a minha empresa e poder sacar da minha empresa, eventualmente, para poder fazer um trabalho melhor ou enriquecer na pessoa física, venhamos e convenhamos. A empresa existe para a gente poder também enriquecer na pessoa física e poder ter nosso próprio patrimônio, né, e constituir, né, mais nossos sonhos. Então, se a gente entende isso, a gente consegue ir muito mais longe, né? E o segredo é saber exatamente como chegar lá, né? E aí podem existir várias formas diferentes. Mas a questão é que para a gente poder aumentar o ticket médio, normalmente a gente não pode ficar refém do que a gente já tem hoje. E essa é uma provocação muito importante do que a gente tem para dizer. Quer dizer que, poxa, Guilherme, não é, trabalhar em cima das indicações não é o melhor caminho? Não foi isso que eu falei. Indicação sempre vai ser um caminho excepcional para você continuar crescendo. A questão é que, diferente de uma empresa de serviço convencional, que você consegue facilmente abaixar e reduzir seu ticket, né? Porque o público basicamente é o mesmo, você vai variar talvez de um público mais menos baixa renda para o mais baixa renda e vai variando assim, né? A gente precisa olhar para o mercado solar de uma forma parecida. Como que eu falo com quem vai comprar projetos maiores? Como que eu falo e como que eu comunico com quem vai fechar projetos maiores? Cara, nem sempre é através de indicação, porque muitas vezes você está preso dentro de um ciclo de indicações que é saudável, que é bom e tem que continuar porque traz retorno para a tua empresa. Mas você precisa achar outras maneiras para poder sair desse ciclo vicioso de pegar somente projetos pequenos, né? Não sei se é o caso de vocês que estão aqui, tá? Mas a grande questão é que, de fato, a gente precisa olhar para esse cenário, entender a nossa realidade, falar, cara, poxa, para eu poder conseguir o que eu quero, de fato, eu preciso vender 10 projetos no ticket que eu estou hoje. Mas, realmente, se eu começar a criar soluções para ter tickets maiores, pode ser que eu precise de cada vez menos projetos e eu precise de cada vez menos esforço para atingir isso. Ou eu posso crescer meu faturamento e ganhar muito mais dinheiro mais rápido. Essa é a grande verdade, gente. A indicação, ela serve muitas vezes para poder garantir o teu giro, mas o que vai trazer lucro de verdade são fechar projetos maiores, tá? Esse é um ponto fundamental. Então, a provocação final que a gente tem para dizer aqui e fazer a pergunta, qual que é o melhor para o seu negócio? E aí você não precisa responder, né? É um pensamento interno. Mas é uma venda de 180, são duas vendas de 90, são quatro vendas de 45, são oito vendas de 25.500 ou são ainda menos vendas, né? Isso você precisa chegar nessa conclusão, né? Eu já trouxe a minha visão, já trouxe o que eu penso baseado nas conversas que eu tive com mais de 500 integradores ao longo desses vários anos
de estrada dentro do mercado solar, né? São desde 2013 aí no mercado, então tem bastante tempo e muita gente que eu conversei, e muita gente que precisou olhar para o lugar certo para poder fazer caixa, né? E a pergunta certa não é sobre faturamento, né? Qual é o formato que gera o mesmo resultado com menos esforço, menos custo oculto e mais preservação do teu lucro? É exatamente isso que você precisa identificar, tá? E olhando para isso, trazendo um resumo final, é realmente entender toda a lógica, né? Primeiro eu entendo a minha precificação, depois eu entendo a minha margem de contribuição, depois eu entendo quanto custa a minha empresa, defino quanto que eu quero lucrar e transformo isso em faturamento meta, não faturamento vaidade, mas faturamento meta. Porque é esse faturamento que de fato vai trazer teu caixa. Guilherme, poxa, mas no meio do caminho eu vou ter que abaixar minha margem. Você vai ter que olhar sempre para ela. Porque se você começar a baixar a margem, significa que aquele faturamento já não vai mais te entregar o teu lucro. Então você precisa aumentar o faturamento. Por isso que faturamento é uma métrica de vaidade. Por isso que faturamento ele tem que ser projetado em cima dos números que você tem que atingir. Por isso que quando você vai tomar a decisão de abaixar teu preço num cliente, você precisa ter limite para atingir. Porque se você for só descendo, 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 depois você tem que fazer todo o cálculo de novo para poder saber o quanto que você precisa vender mais para poder cobrir o rombo que você causou. Porque o que efetivamente paga a tua conta é a tua margem de contribuição. E é por isso que você precisa entender como calcular ela e passar a calcular através dela. Maravilha? Dito isso, olhando para esse cenário, né, não posso deixar de passar aqui a visão sobre o Conexão Solar. O Conexão Solar é realmente um projeto específico da Exact Force, é o nosso produto carro-chefe hoje, e é um produto onde, de fato, a gente realmente consegue agendar visitas enquanto você basicamente só se preocupa em fazer negócios. O que a gente faz aqui, gente? Literalmente, você se preocupa em receber visitas enquanto a gente nutre o seu funil e cria o teu funil para você. Como que a gente faz isso? Através do principal meio de geração de demanda de projetos comerciais que existe em qualquer mercado. E esse é literalmente a prospecção ativa. A prospecção ativa, gente, é literalmente um meio para a gente encontrar mais empresas, né, e realmente conseguir fazer com que nosso ticket médio esteja mais alto, porque de fato a gente fala com empresários. E o que a gente faz aqui, basicamente? A gente tem todo um processo operacional, onde a gente utiliza de inteligência estratégica para definir as melhores listas, a gente cria todo o processo e higienização dessas listas através de inteligência artificial. Depois a gente faz disparos de ligação, disparos de mensagem em massa, também através de inteligência artificial. Depois coloca uma pessoa para poder nutrir esse projeto, conversar com realmente os maiores interessados. A gente faz a nutrição dessas pessoas, toda a qualificação, agendamento de visitas e entrega a visita agendada para o integrador. Sim, visita agendada. Então, aqui eu não estou falando de gente que vai começar a conversar com você. Eu não estou falando de gente que vai tentar entender o que é energia solar. Essa pessoa já vai chegar na sua mão sabendo o que é energia solar, entendendo o que é uma visita técnica e para receber uma visita técnica. Obviamente, é um projeto empresarial. Empresários não fecham rápido, mas fecham com consistência. Quanto mais você planta dentro do mercado empresarial, mais você colhe. Então, a cada mês, você vai ter cada vez mais oportunidades empresariais para fechar negócio, que receberam visita, que você teve a oportunidade de apresentar, de conhecer olho no olho esse empresário e fechar com esse cara. Né? A gente realmente só entrega projetos que tem perfil de fechamento em pelo menos 60 dias aí para os nossos clientes. A gente já faz toda essa avaliação para que fique mais fácil para vocês realmente trabalharem clientes que tomam decisões mais qualificadas e mais assertivas. Mas uma vez que você começa a vender para esses caras, você não para mais. E a questão principal é, toda vez que você começa a entrar nesse ciclo, fica mais fácil de vender para o mesmo ciclo, porque toda indicação, geralmente, ela traz um ticket médio semelhante ao dela. Né? Então, muito provavelmente, quando você começa a fechar com empresários, novos empresários começam a aparecer para você. Por isso que é tão importante você construir um funil de empresários B2B. E olhando para isso, a gente tem aqui uma régua
de precificação, uma régua de avaliação de margem de lucro. Então, por exemplo, se eu estiver olhando para o nosso ticket mais baixo, né, o de 15 mil kWh, a gente olha aqui para um mínimo de 5 visitas técnicas agendadas, então aqui eu estou falando de um ticket médio de 3 mil kWh, trazendo para a realidade conservadora aqui de 20 meses de payback, né, e R$ 1 o quilowatt-hora, para deixar genérico para todo o Brasil, eu tenho 300 mil reais gerados em propostas. Se você fecha 20%, ou seja, literalmente uma desses 5 projetos, você fecha 60 mil reais, que é o ticket médio que está sendo colocado aqui, como médio, de novo, né? E você consegue trazer um lucro líquido efetivo aqui de R$ 13.500 para essa operação, se você tiver uma margem de contribuição de 22,5 aqui. A gente olhou para o nosso projeto e a gente fez aqui uma margem de contribuição de 25,5, 25. Vamos colocar aqui 25%. Se você aumenta menos de 2 pontos, não, 1,5 aqui de margem de contribuição, você já aumenta aqui literalmente para 15 mil reais o teu resultado. O Conexão Solar, ele literalmente faz toda a conexão e prospecta e agenda, deixa para você fazer a visita técnica, negociar e fechar negócio. Então, você passa a atuar efetivamente onde você já domina, né? Onde o integrador já sabe jogar o jogo, onde literalmente ele está acostumado a jogar, né? E é melhor possível nesse jogo. Então, basicamente, a gente tem 3 pacotes, né? O de 15 mil kWh para os primeiros 45 dias, o de 30 mil kWh para os primeiros 60 dias e o de 45 mil kWh para os 90 dias totais. Eu vou colocar o link do Conexão Solar aqui na nossa live, né, e vou mandar no grupo lá posteriormente, e vou deixar vocês à vontade para fazerem as simulações de vocês, pedirem uma proposta, né, e a gente consegue consultar vocês e entender a realidade de vocês para ajudar. Maravilha? Esse é nosso principal produto hoje. Ele tem atendido vários e vários e vários clientes, e para que vocês também não fiquem só na entrega de fato de pô, esse cara tá falando um monte de coisa legal, mas e aí, deixa eu ver o resultado. A gente traz aqui, né, para que vocês possam, de fato, entender. No nosso site, a gente tem uma seção, né, de soluções e também com todas as soluções explicadas, né, a gente tem aqui o nosso diagnóstico que pode te ajudar realmente a entender o teu cenário, entender se o Conexão Solar é para você, né, e também a gente tem aqui os nossos cases. Então, vou trazer aqui os cases para vocês entenderem. Opa, tá aqui embaixo. Então, aqui estão os nossos cases. A gente tem vários casos aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, ó, esse caso específico, a gente conseguiu prospectar para um único cliente, né, 5 CNPJ de uma vez, com 30 mil kWh que estão sendo nutridos. Eu tenho aqui 13 mil kWh, eu tenho aqui 6 mil kWh, eu tenho 1.600 kWh. A gente tem 2 oportunidades que são entregues com bunch com todas as informações. Isso aqui é uma entrega do Conexão Solar. E também tem, obviamente, projetos menores que também vêm e acontecem. Existem também comércios pequenos, né? Então, existe toda sorte de projetos, mas o ponto é, hoje a gente já performa com o máximo volume e vários clientes diferentes tendo resultados e tendo realmente oportunidades de qualidade caindo na mão. Então, de fato, se você quer saber mais e entender um pouco melhor sobre Conexão Solar, procura a gente lá na solicitação de proposta, a gente fala um pouquinho mais com vocês para trazer um pouco dessa visão para vocês. Cara, não quero fechar agora, quero entender um pouco mais, quero aprofundar mais, estou sem pressa, mas realmente preciso conhecer mais sobre a minha operação. Cara, o que eu aconselho é realmente vir aqui no diagnóstico, porque nesse diagnóstico a gente consegue literalmente trazer para você aonde você está perdendo dinheiro, literalmente aonde você perde dinheiro. Você só precisa aqui de 7 a 12 minutos para preencher e traz para você de forma imediata um plano sem gastar R$ 1, ou seja, isso aqui é 100% de graça, sem gastar R$ 1, um plano que vai trazer visão para os próximos 7 dias, 45 dias e 120 dias. Então, eu estou olhando aqui para te ajudar durante os próximos 4 meses, sem custo algum. A única coisa que você precisa fazer é preencher da melhor maneira possível o diagnóstico para realmente ter teu resultado sendo avaliado e aprofundado. Então, se para você já faz sentido entender mais sobre uma contratação específica que vai botar visitas técnicas na sua mão, vai no Conexão Solar. Se for algo mais
cauteloso, você quiser entender um pouco mais, quiser pensar um pouco mais e receber ainda mais informações, acesse o nosso diagnóstico. E, independente disso, participe todas as semanas do Movimento Anticurioso, porque a gente vai estar aqui sempre entregando o melhor que a gente pode para ajudar o integrador. E sim, por enquanto ainda, de forma 100% gratuita. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez aí por tudo. Vou mandar aqui também o link do diagnóstico e vocês fiquem à vontade aí para poder tomar as melhores decisões para vocês. Fica um abraço aí para vocês e sucesso total para a gente.